país é este. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Sobre a atual vergonha de ser brasileiro. Artigo 1. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. O primeiro artigo que eu escrevi chamava-se, aliás, muito atual, Que horas são? São horas de ser honesto. Esse artigo nasceu de um verdureiro que ia lá em casa, eu tinha mais ou menos 15 anos, e de repente o verdureiro começou a falar e explicar as coisas, de repente ele soltou essa frase: nós estamos roubados e bem roubados. Eu botei isso no título do artigo, né? Eu venho de uma família protestante, eu tinha sido criado para ser pastor de igreja. E até os 15 anos eu preguei o evangelho a toda criatura. 15, 17 anos. Depois, evidentemente, comecei a ler umas coisas e aí fui me dando conta que a igreja era interessante, mas era um caminho entre outros, né? E me apetecia muito na igreja a parte social. Mas eram outros tempos. Eu me lembro que em Juiz de Fora eu tinha que atravessar um passeio, não podia pisar no passeio de um colega meu que era católico. Eu tinha que atravessar e maneirar um pouco. Era difícil. E você era expelido da aula, né? Nas aulas de religião, vocês era colocado de fora, era muito estranho, né? Hoje, quando alguém pensa nisso, pensa de uma maneira, né, como se fosse o século XVIII. Nisso, tinha um tio que era reitor da Faculdade de Teologia, tinha um outro tio que era pastor, eu tinha sido dedicado a isso. Você sabe que nas famílias dedica-se sempre uns filhos a servir a Deus, né? E eu tinha sido escolhido para isso. E com 15, 16 anos eu comecei a procurar o meu caminho e no dia que eu comuniquei a eles que eu não ia ser mais pastor de igreja, foi uma tempestade na sala de visita, foi uma coisa dramática. E eu saí, fui para um bosque lá em Juiz de Fora e fiquei conversando com as árvores para achar o meu caminho, né? E quando eu voltei era um outro homem, né? Eu sou uma pessoa muito sociável, né? E eu acho que o convívio com os crentes, pobres, etc., a igreja protestante cria um ambiente muito propício à socialização. E isso me cativava muito. Era militar, não só isso. Meu pai batalhou na Revolução de 22, batalhou na Revolução de 30 e de 32. E era uma pessoa que implicava com os poderosos, né, com os superiores. E por isso foi aposentado fora de tempo, né? Ele se aposentou prematuramente. Existe até um folclore em Juiz de Fora que ele vivia lendo. Ele ficava com medo dele lendo, bater numa árvore, né? Sempre lendo. E era professor de uma coisa estranhíssima, Esperanto.
Esperanto, que é uma língua dos anjos, né? Que só os eleitos podem entender. A minha mãe é de origem italiana. Ela veio numa leva para Juiz de Fora. Essa leva foi morar na Tapera, existiu o bairro da Tapera, e o pai dela tinha uma padaria, era verdureiro, né? Quer dizer, eu tive uma criação muito ligada aos pobres, né? Não só os crentes eram pobres, né? Mas lá em Juiz de Fora existe a igreja de São Mateus até hoje, né? Ligada aos pobres. Eu li umas coisas muito estranhas. Essa semana mesmo eu fiz uma conferência sobre o Romain Rolland. Romain Rolland é um romance em 5 volumes. Hoje a pessoa lê Harry Potter, né? E naquele tempo lia-se Romain Rolland, 5 volumes. E depois eu tinha lido também um outro romance muito importante, que era o Drama de Jean Barrois. E vários romances franceses que fizeram a minha cabeça. Eu fui me desvencilhando aos poucos da igreja e procurando o meu caminho. O fato é que eu comecei a escrever para jornal com 15 ou 16 anos. E meu pai escrevia para o jornal, para a Gazeta Comercial em Juiz de Fora. Isso facilitou, evidentemente, a minha entrada no jornalismo. E acabei escrevendo e publicando vários poemas e comecei assim. Isso foi importante porque decidiu, de alguma maneira, o meu futuro como jornalista e como intelectual, né? Eu, quando olho para trás, eu vejo, né, esse princípio, um princípio muito rico. Porque eu nasci em Belo Horizonte e apenas fui viver em Juiz de Fora. Minha mãe cismou que nós deveríamos ir para Juiz de Fora para estudar no Granbury. E foi uma bela escolha. O Granbury, na verdade, pouca gente sabe disso, o Granbury tinha sido moldado para ser a primeira universidade brasileira. A Universidade Brasileira só foi criada em 1934. O Granbury tentou ser universidade em 1890 e poucos, né? Quer dizer, quase 40 anos antes, o Granbury seria uma universidade, mas os conflitos entre a Igreja Católica não permitiram. Eu frequentava a biblioteca do Granbury e até frequentava mesmo, lia vários livros que estavam lá e fuxicava. E lá no Granbury tinha uma coisa interessante, o Granbury tinha 5 grêmios literários. Imagina isso há tantos anos atrás, né? Os grêmios literários, cada grêmio tinha 10, 20, 30 associados e as pessoas se encontravam sistematicamente e mostravam seus poemas, mostravam suas crônicas, mostravam seus afazeres, né? Eu lembro que eu tinha um irmão que morava aqui no Rio de Janeiro e ele pertencia à cultura artística. E eu, não sei por que, resolvi criar a cultura artística em Juiz de Fora. Não tinha a menor ideia, mas resolvi criar. E aí descobri que em Juiz de Fora não tinha sequer um piano afinado. Portanto, não dava para fazer a cultura artística. Comecei a trabalhar no Diário Mercantil e, trabalhando ali, eu acabei criando uma seção muito pretensiosa, onde eu criticava de tudo. Criticava música, cinema e criava uma coisa diária que era o meu olhar sobre o cinema. E isso durou mais ou menos uns 2 ou 3 anos, até um episódio engraçado, porque eu lembro que eu fui conversar com o diretor do jornal e fiz para ele uma espécie de chantagem. E disse para ele:
olha, se o senhor não me der o aumento que eu estou querendo, eu sinto muito, mas eu vou pedir demissão. Ele falou, você pode se demitir a hora que quiser, não tem nenhum problema, né? Lá eu tinha uma relação com o coral que era da Dona Ermengarda. Dona Ermengarda era mãe do Carlinhos Bracher. E eu frequentava a casa dos Bracher, né, e frequentava o coro. E lá comecei a cantar. Eu tinha uma ideia um pouco estranha sobre a vida. Eu achava que eu ia ser cantor de ópera. Ainda bem que eu não fui, né? Curioso que quando se fala de Belo Horizonte desse tempo, Belo Horizonte só passou a existir realmente depois que Juscelino abriu uma estrada entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Antes, Belo Horizonte era um negócio perdido lá no meio do mato, né? Eu achava que só tinha índio lá em Belo Horizonte. Só tinha índio. Quando eu cheguei lá, dei de cara com a Vida Afonso Pena, fiquei maravilhado. Belo Horizonte tinha 650 mil habitantes. Já pensou? E aí eu entrei para o Madrigal Renascentista. Aí sim era uma coisa mais profissional, né? A gente viajava muito. Tivemos na Argentina, tivemos no Chile, tivemos em vários lugares do Brasil. E o regente era o Isaac Karabichevski, né? Ele tinha criado o Madrigal. E ao contrário das pessoas, até da minha família que tinham ido para o Rio, eu resolvi vir para Belo Horizonte. Porque eu havia vindo aqui para alguns contatos eventuais e descobri aqui uma geração que eu achei muito interessante, de pessoas que depois seriam marcantes na área do balé, do teatro, do cinema, da música, etc. Né? Encontrei aqui, quando eu vim para cá em 57, o Madrigal Renascentista, do qual participei, acabei entrando para o Madrigal. Cantei durante 3 anos, viajamos o Brasil inteiro, fomos à inauguração de Brasília, viajamos pela América Latina, o coro foi aos Estados Unidos, Europa, etc. E foi o coro mais importante que houve naquela ocasião e até hoje um marco na história do Brasil. Teve uma coisa curiosa em Belo Horizonte, que eu me dei conta que, saindo de Juiz de Fora, que era uma coisa estreita, né? Belo Horizonte parecia, né, uma coisa riquíssima. E eu fui para o Madrigal Renascentista e me relacionava com o pessoal do teatro universitário, com o teatro experimental, e me relacionei com o Klaus Viana, né, que estava começando a fazer as suas experiências, e havia o SEC, né, que fazia a melhor crítica de Belo Horizonte, do Brasil, era de Belo Horizonte. O que é o SEC? O SEC era Centro de Estudos Cinematográficos e foi muito importante. Eu vou dizer uma coisa espantosa. O primeiro vestibular eu tirei penúltimo lugar. Eu passei no ano seguinte. E acho que eu tirei o último lugar. E depois, como eu já escrevia e trabalhava em banco, eu acabei acertando a minha vida no jornal. Trabalhei no Diário de Minas, trabalhei no Estado de Minas. E a UEBG foi fundamental para mim porque tinha uns mestres ali que eram notáveis, né? O Aires da Mata Machado, a Ângela Vaz de Leão, né? O Wilton Cardoso, eram mestres, como se diz, caráter sem jaça, né? E eu fiz o curso de Neolatinas. Se você pensar hoje a pessoa estuda inglês e uma língua, né? Naquele tempo você estudava literatura espanhola, literatura francesa, literatura portuguesa, literatura brasileira, sei lá, 5 ou 6 literaturas. E saía mais ou menos pronto, né?
Eu comia no bandejão da Faculdade de Ciências Econômicas, porque a filosofia não tinha bandejão. E ali, na Ciências Econômicas, que tinha acabado de se formar, ali estavam aqueles que seriam os grandes sociólogos e cientistas políticos do Brasil de hoje. E seriam também os grandes contestadores, guerrilheiros que enfrentaram a ditadura. O Juarez de Brito, que foi metralhado e era lugar-tenente do Lamarca, que era meu amigo, que morreu metralhado no Rio, perto do Jardim Botânico. O Ivan Otero, que era um líder comunista. O Betinho estava lá, era líder também nessa ocasião. O Bolivar Lamounier, que hoje é um grande cientista político. E assim por diante, o Simon Schwartzman. Eu podia citar aqui o Otávio Sintra, um naipe realmente muito grande de pessoas que tiveram uma influência muito grande na ciência política e na sociologia, até mesmo, como eu disse, na oposição ao governo. É interessante isso porque eu me achava mais ou menos solto no tempo e no espaço, né? Então, tanto eu pertencia à geração complemento, que era do Rui Mourão, do Afonso Ávila, etc., quanto a geração mais nova. E decidimos, né, eu e o Afonso Ávila, decidimos fazer uma Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. E aí apareceram lá um grupo de poetas que levavam poesia a sério, né, do ponto de vista vanguardista. Era o Haroldo de Campos, era o Décio Pinhatari, era o Augusto de Campos, né, o Roberto Pontual, que já morreu, o Olívio Tavares de Araújo, que mora em São Paulo hoje, né, e várias pessoas. E essa exposição teve a ideia de criar uma frente única, o que era impossível, porque os concretistas achavam que eles tinham a fórmula da poesia. E sobre isso eu me bati durante a vida inteira, né, com eles e contra eles. O embate principal era que eles levavam a poesia concreta como se fosse uma religião. Eles acreditavam naquilo. Tinha uma receita de poesia. Você não pode ter receita em poesia. Você não pode ter receita para nada, né? Mas sobretudo para poesia. E tinha vários tipos de poesia sendo feitas no Brasil, né? E eles afunilavam a coisa de uma maneira que tornava impossível o diálogo. Tem vários poemas assim, aliás um livro um livro chamado Poesia sobre Poesia, que eu publiquei em 75, esse livro trata desse conflito. Há um tempo que eu achava umas coisas fascinantes na vanguarda, evidentemente eu percebi que não era possível continuar daquele jeito, ou afirmando aquelas coisas que eles afirmavam. Sabe que o Drummond morava aqui perto, né? Volta e meia eu me encontrava com ele aqui. Ele vinha da casa de um amante que ele tinha ali. E tem vários encontros na rua com ele. E eu estive na casa dele várias vezes. Conheci muito a mulher dele, conheci os netos dele. E foi uma convivência importante. A minha fidelidade a Minas, eu acho que Minas tem mesmo, a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que Minas, de fato, é um estado com peculiaridades muito marcadas, mas há um pouco assim de mito em torno de Minas. Nós criamos assim uma Minas meio estranha, como se Minas fosse um país diferente do Brasil.
Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. A primeira vez que eu encontrei Drummond foi no prédio do MEC. Eu era um adolescente, levei uns poemas para ele. Ele ficou falando o tempo todo, não deixou eu falar, que isso era uma estratégia dele, porque ele não deixava a pessoa falar para a pessoa não fazer pergunta. E uma vez que eu fui no MEC para conversar com ele, quando eu entrei no elevador, sozinho, olhei, ele vinha andando na direção do elevador, mas vinha andando olhando para o chão, e eu vendo, bom, se ele está olhando para o chão, ele não me viu. Ele entrou no elevador, continuou olhando para o chão, não me viu. E aí eu falei assim, eu devo falar com ele ou não? Eu sou mineiro, né? Então, fica aquele constrangimento. Então eu fiquei olhando para o teto, ele ficou olhando para o chão. E o elevador subindo, eu olhando para o teto, olhando para o chão. E o elevador subindo. Daqui a pouco chegou no andar dele, ele pegou, saiu, foi para o escritório dele, eu continuei subindo, voltei para o chão, fui para Juiz de Fora e não falei com ele. E teve essa coisa estranha, né? Quando eu publiquei O Que País é Este, alguns críticos começaram a dizer que eu era sucessor de Drummond, etc. Não existe sucessor de Drummond, não existe sucessor de ninguém, né? Cada um constrói o seu caminho. E a relação com ele foi uma relação... eu levei para ele a tese que eu estava fazendo, a tese Drummond, O Gauche no Tempo, que foi editada em 1972. E, aliás, é curioso o lançamento dessa tese. Foi lançado aqui no Teatro Ipanema. Eu peguei os atores todos do Teatro Ipanema, era o Rubens Correia, o Ivan Albuquerque, e fiz com eles uma espécie de leitura global da poesia de Drummond. Eu ia encaminhando os temas e eles iam representando esses temas. Foi uma experiência marcante. E nesse dia eu fui parar no hospital. Por quê? Por causa de uma pedra no rim. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu fiz adaptações, algumas sugestões, e ele gostava da tese. Uma vez eu passei numa livraria lá no centro da cidade, e com todo autor, eu perguntava, tem aí por acaso o livro do Drummond, O Gauche no Tempo? Eu disse, não, tem aqui, mas o poeta esteve aqui e comprou todos. Eu acho que ele gostava. E eu tive uma colega que chamava-se Heloísa e que um dia me contou que se encontrou com Drummond no elevador. Ela ia subir no elevador, Drummond, e ela se identificou dizendo, eu sou amiga do Alfonso e tal, eu escrevi uma tese sobre o senhor. Aí ele fez 1000 elogios, etc. É uma relação produtiva, uma relação dessas que marcam a vida da gente. Antes de chegar ao Rio, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui dar aula na UCLA. Eu dei aula, aliás, a primeira vez que eu tentei ir, eu não consegui, né? O DOPS de Belo Horizonte não deixou eu ir. O DOPS alegou que eu era comunista sem qualificação. Que era uma coisa muito esquisita, porque eu não era comunista, eu nunca fui de partido nenhum. E sem qualificação fica muito esquisito, quer dizer, eu estava tão ruim que eu não podia ser nem qualificado como comunista, né? Mas isso, na verdade, se deve ao seguinte fato, porque como eu era já um poeta que interferia nas coisas, publicava poemas sobre fatos históricos e cotidianos que estavam acontecendo, aí quando a situação apertava, que alguém ameaçava de prisão, alguém dizia, ele é poeta, né? Eu não fui preso, não sei porquê, mas perdi vários amigos. E um deles foi até Juarez de Brito. Ele esteve no lugar do Lamarca, quando o Lamarca chefiava as coisas aí, né? E ele morreu aqui, suicidado dentro de um carro, né? Foi pego pela polícia e tal.
Mas era um momento, o filme que está passando aí, né? Os dias eram assim, os dias e as noites, né? Os dias e as noites. Era terrível. O livro que eu escrevi chamado A Grande Fala do Índio Guarani, eu estava na Alemanha, tinha ido dar aula na Alemanha, e esse livro conta um pouco da minha tristeza em participar, né? Todo dia você recebia notícias de uma pessoa amiga sua que tinha sido presa, que tinha sido arrestada, né? E era terrível, era terrível. Eu quase fui preso, né? E tanto é que eu me mandei para os Estados Unidos, né? Essa é uma coisa muito doida. Muito doida. Você imagina que o primeiro dia que eu cheguei na universidade, na UCLA, fui visitar o campus. Primeiro eu não sabia o que era campus, né? Hoje no Brasil tem vários campos universitários. E aí tinha umas 4 ou 5 mesas enfileiradas. Uma mesa era de lésbicas colhendo assinatura. Outra mesa eram de homossexuais. Outra mesa de índios. Outra mesa de não sei o quê. Todo mundo colhendo assinaturas para justificar a ação política, né? Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? Olha só. E aí eu vivi 2 anos intensamente. Eu participei, inclusive, das marchas em São Francisco. Né? Eu tinha uma namorada que era Cris, e participei dessa marcha lá em São Francisco. E participei da marcha em Los Angeles também. Quer dizer, não podia participar no Brasil, porque era proibido, né? Mas eu participava lá. Foi avassalador. Não fui hippie, né? Mas eu me infiltrei nas hostes hippies e fui algumas vezes a São Francisco, na famosa rua Ashbury, que era o lugar da concentração, e até fantasiado um pouco aí de hippie com a namorada americana que eu tinha, para conhecer aquela coisa por dentro. Participar dos chamados sit-in, que eram grandes demonstrações que as pessoas faziam sentados, participar dos chamados love-in, que eram sessões nos grandes parques onde você amava todo mundo, dava presentes, abraçava, beijava, era uma grande cena de amor público, né? Então, para mim, foi muito importante para essa desrepressão tradicional mineira e para entrar em contato com a cultura americana. Eu passei o período que vai até o Que País é Este, né, de 1980, que é um período onde eu ficava dividido, né, entre Estados Unidos, porque eu fui aos Estados Unidos várias vezes, né? Eu fui dar aula em 65, voltei em 67 isso, para 68, e depois voltei para dar aula no Texas. Quer dizer, é um país que eu conheço bem. E esse choque de outros países é um negócio que a gente tem que levar em conta, né? Aí eu venho para o Rio. Vim para o Rio, já tinha... Aí aconteceu um milagre, né? Eu tinha proposto à Fundação Ford de criar um centro de estudos latino-americanos.
Eu achava que a literatura latino-americana era o hit, era a grande coisa do momento. E, de repente, eu fui à PUC para tentar organizar isso e lá me convidaram para chefiar o setor de literatura. E eu acabei chefiando o setor e depois fui diretor do departamento durante vários anos. É que eu trouxe o Foucault. Em 73, a poesia foi um movimento incrível, incrível, porque havia repressão, não é? E a universidade foi tomada durante vários dias pela poesia. E dentro desse movimento de renovação, nós trouxemos o Foucault também. E ele veio e jantei com ele, esteve aqui em casa. O Brasil inteiro estava ligado na repressão. Era o governo Médici, né? E, de repente, alguém que falasse sobre liberdade era uma coisa inusitada, né? E eu lembro que até a última hora eu não sabia se a gente ia conseguir realizar os seminários, né? Porque havia pressão de todo jeito. Eu tinha essa mania de organizar um pouco o movimento. Tanto é que a poesia chamada marginal, que é a poesia que a Luísa Buarque de Holanda adotou, etc., a poesia marginal teve a sua primeira apresentação na PUC. A própria Luísa Buarque de Holanda esteve lá olhando os painéis e eu fiz, nessa ocasião, um painel de poesia marginal, de poesia 45. Ninguém mais sabe o que é geração 45, né? Ninguém sabe mais o que é concretismo. Concretismo? O que é isso, né? Então, mapeamos e eu botei isso tudo num livro chamado Música Popular e Moderna Poesia Brasileira, onde há artigos sobre Chico Buarque e artigos sobre Caetano e misturados com poesia. Na verdade, eu trabalhei no Jornal do Brasil 2 vezes. Trabalhei em 88, em 68 e trabalhei em 70. Em 68 eu fui para os Estados Unidos logo depois, mas quando eu voltei em 70, o Roberto Dines, que é uma excelente figura, me chamou para trabalhar no copy desk do JB. E eu ficava ali trabalhando e tal, uma coisa e outra, e aí de repente olhei ao lado, tinha uma pessoa ali interessantíssima, chamada Marina Colasanti. E aí aconteceu. Nos casamos imediatamente, né? Em menos de um ano, estávamos casados. Pena que o JB acabou, porque era um jornal combativo, não é? O Roberto Dines, que chefiou o jornal, o Noronha, que chefiava outra parte, o Silveira, que chefiava uma outra parte, eram pessoas notáveis, não é? O JB faz muita falta ao Brasil. Faz muita falta. E lá eu criei uma sessão, o Dines me chamou para fazer uma coisa sensacional, que era uma página inteira, uma vez por mês, de poesia. Aí eu publicava tanto Vinícius de Moraes, quanto publicava os novos que estavam surgindo. Esse poema, ou esse livro, foi uma coisa extraordinária para mim. Na verdade, eu havia escrito o poema durante a década de 70, mas era proibido publicar. Eu estava com o poema e o poema estava ali, na gaveta.
E um dia o Roberto Drummond, né, que era muito amigo meu, me disse, por que você, já que você está colaborando agora com o JB, por que você não publica lá aquele poema e tal, não sei o quê? E aí eu fui um dia na redação e falei com o Walter Vontora. Olha, eu tenho aqui um negócio que é um pouco prosa, um pouco poesia, não sei se você vai gostar disso, etc. E ele, eram 17 páginas, rapaz, 17 páginas. E ele leu 3 páginas e disse, vou publicar. Eu fiquei assustado, porque ele não tinha lido o que vinha depois, né? E o poema teve uma repercussão sensacional, né? Para você ter uma ideia, teve uma guerrilheira chamada Teresa Grunhel, que é comentarista política, né? Que era guerrilheira nesse tempo. E esse poema foi publicado a primeira vez na Suécia. Morava lá o Gabeira, que era meu amigo, com quem eu tinha trabalhado em jornal em Belo Horizonte. E ele publicou, estava exilado, publicou lá o poema. Tem um verso que eu repito sempre e que eu tenho 80 anos, né? Eu tenho 80 anos. A pessoa com 80 anos tem direito a dizer coisas incríveis. Uma coisa que eu digo é o seguinte, uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Isso aqui é um ajuntamento. É um ajuntamento, rapaz. Há 500 anos a coisa é assim. Que país é este? É um poema dedicado a Raimundo Faoro. Ele começa assim. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Dizem que os países precisam de guerras, revoluções, movimentos, eu não sei. Hoje eu estou um pouco desiludido com esse país. A Implosão da Mentira foi um poema curioso, porque eu estava muito jogado nas coisas políticas, né? Estava no JB, e aí, de repente, eu comecei a elaborei um poema e levei o poema ao JB. E o JB publicou uma página inteira, A Implosão da Mentira. E isso modificava a minha relação com a poesia. Quer dizer, você está acostumado que a poesia é um negócio de especialistas, né, de pessoas doentes, né, esquisitas, e de repente a poesia tem um alcance social, não é? Foi muito importante. É diferente publicar num livro e publicar num jornal? Qual que é a diferença? Totalmente diferente. O livro é uma segregação da poesia, né? A poesia já foi, na história da poesia, já foi muito oral, né? As pessoas declamavam poesia em festas, os saraus serviam para isso, né? Tinha um contato oral muito... Hoje a poesia veio se retirando e foi ficando cada vez mais isolada, né? Os grupos de vanguarda tentam reverter isso, mas não conseguem. A Implosão da Mentira, ou o episódio do Rio Centro. Mentiram-me
mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente, não mentem tristes. Alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Esse poema, ele foi feito porque se eu não fizesse, eu ia ter um infarto. Eu ficava o dia inteiro, meu Deus, isso está muito, a situação está muito terrível. Rio Centro, né? A explosão do Rio Centro e tal, e a implosão da mentira. Então foi um poema feito em cima do quente, né? Em cima do que estava acontecendo. E outra vez, houve essa conexão entre a poesia e a realidade, né? Quando você fala uma coisa que interessa às pessoas, fala direito, né? As pessoas entendem e dão suporte. E vários poemas que eu publiquei no Jornal do Brasil tem essa marca da apreensão, do que os outros vão dizer. E era curioso, eu recebia telefonemas, não tinha e-mail, né? Não tinha e-mail. Então as pessoas telefonavam, acabei de ler o seu poema agora, blá, 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 blá. Igual a isso, a crônica, né? A crônica é essa coisa ambígua, é jornal, não é jornal. O Rubem Braga, que é o mestre da crônica, né? Tem uns cronistas nos jornais, no Globo, por exemplo, que eu nem sei quem são. Não sei quem são. Por que estão ali? Antigamente eram Stanislau Ponte Preta, Antônio Maria, não é? O Drummond, pessoas que tinham uma certa nomeada. Hoje, você não sabe quem são as pessoas. Acho que o nível... Isso tem a ver com as redes sociais. As redes sociais, ao mesmo tempo que deram oportunidade para que as pessoas se manifestassem, né, elas baixaram um pouco o nível, né? E, de repente, tem cronistas aí que não tem nada que falar. Um dia eu recebi um telefonema, dizendo, olha, o Drummond está se aposentando e fizemos uma reunião aqui no jornal e chegaram à conclusão que você podia substituir e tal. Opa, que coisa séria, meu Deus do céu. Não é? Aí passei a substituir, não substituir o Drummond, mas a fazer o tipo de crônica que eu faço. Uma vez eu me encontrei com ele na rua, estava apaixonado, estava sofrendo muito. Comecei a conversar com ele sobre amor. Conversamos mais de 1 hora na beira da calçada. Aí ele aproveitou e me contou uma porção de histórias amorosas dele também. Mas como eu estava sofrendo muito, então eu falei com ele que o conselho que ele me dava e tal. Aí ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu estou morrendo de inveja de você. Eu estava apaixonado, eu não sei se está apaixonado, era uma coisa invejável. Nós somos mineiros, né? Mas são duas pessoas totalmente diferentes. Você veja o seguinte, a minha tese sobre Drummond, que é uma tese que está em 5ª edição, ela pontua os 3 momentos básicos da poesia dele. O eu maior que o mundo, o eu menor que o mundo, o eu igual ao mundo. E nesses 3 momentos eu situo uma série de temas na poesia dele. E ele é ele, né?
Drummond estava para morrer. O Zueni Ventura me telefonou e me disse, olha, o Drummond está internado, nós achamos que ele vai morrer. E de maneira que vamos pedir a você para fazer um obituário. Agora, como é que você faz um obituário? Você está vivo, está morrendo. Está morrendo. Né? E ele não morreu. Morreu daí a uns dias. E eu encontrei com ele no velório da Maria Julieta. E eu pensei, imagina se eu publico esse obituário, etc. Né? Ele está vivo aí, ó. Morreu pouco depois, né? O jornal guardou esse texto e publicou na ocasião necessária. E, aliás, aconteceu uma coisa engraçada. Uma aluna minha me procurou e me disse, você sabia que o Drummond apareceu numa sessão espírita lá no Meia? Ah, é? Apareceu na sessão espírita e ele falou, etc. e tal, disse que está muito bem e tal, papapá, e mandou vários recados para você. Mandou um recado que era para a mulher dele continuar tomando Recovena. Um remédio que eu não sei se ela tomava. Eu telefonei para a Julieta, para Dolores. Ô, Dolores, olha aí, ó, o Drummond apareceu num lugar aí e eu acho melhor você prestar atenção, continua tomando Recovena. Ela não titubeou, não. Parecia que ela tomava. Né? Aí me chamaram para dar aula na Alemanha. Eu fui para a Alemanha, passei lá um tempo. Lá eu escrevi a grande fala do Índio Guarani. Foi uma experiência importante. Eu tive na Alemanha. Foi muito importante estar na Alemanha. Você escreveu o poema? A Catedral de Colônia foi um poema que eu fiz. Um poema muito doido, né? Porque como é que você faz um poema sobre uma catedral de Colônia? Você é mineiro. Aí eu resolvi que eu ia botar nessa catedral as minhas experiências de crente, as minhas experiências religiosas e as minhas experiências literárias. E o poema, assim é. Era a minha visão do mundo, né? A visão do mundo. O que país é esse? Era uma coisa do país e a Catedral de Colônia era a visão do mundo. Quer dizer, eu e o mundo, né? Você começa a viajar, eu tive em Israel, tive no Egito, tive em Cartago, né? Tive na Espanha, tive na França, tive em todos, na Índia, no Japão, tive em todo lugar. E quanto mais você viaja, mais você percebe que país é este? É uma pergunta que todos os países se fazem. O governo Collor era uma loucura. Ao mesmo tempo que tinha um lado de renovação, jovem, etc., era uma loucura. Tanto é que eu tenho um diário chamado Quase Diário, né, onde eu conto de várias coisas sobre o governo Collor. E o qual conheci pessoalmente. E o governo era muito doido. De repente, nessa confusão toda, me indicaram para a Biblioteca Nacional. Aliás, tinham me indicado para a Funarte. Eu falei, bom, a Funarte eu prefiro não, né? E depois me chamaram para a Biblioteca Nacional. E lá eu fiquei 6 anos. E só fui demitido quando o Francisco Verfort, é bom que se diga isso, que era genro
de Paulo Freire. Isso é terrível, hein? O sujeito que foi genro do Paulo Freire acabou com o maior programa de leitura que já houve no Brasil. Isso faz parte da loucura brasileira. Esse programa era uma coisa sensacional. Proler. Proler era o nome do programa que instalou-se em mais de 300 municípios, mas se instalava de uma maneira muito particular, né? Ia primeiro uma equipe, entrava em contato com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, e fazia os contatos, depois ia uma outra equipe e reunia as pessoas que gostavam de leitura e ia crescendo. Terceiro, quarto, quinto módulo, e a coisa ia avançando. Não? E a experiência é ambígua. Nós temos que ter a ideia de que nós nascemos para o fracasso. Eu me lembro que o Gregório Filho, que trabalhou no Proler, ele sempre dizia isso. Ele dizia numa palestra dele, eu vou dizer agora uma série de fracassos da minha vida. E narrou uma série de fracassos. Os fracassos eram sucessos, tinham dado certo. Apenas o Brasil, do jeito que faz com que as coisas parem, as coisas não continuam. Né? E isso, nós temos que saber lidar com isso. Né? Imagina um programa de leitura, 6 anos, milhares de pessoas envolvidas nisso, e isso foi pro beleléu. É muito curioso, né? Quem já esteve na administração pública tem uma experiência que eu posso sumarizar numa história do Edson Nery da Fonseca, que foi o maior bibliotecário brasileiro, e ele foi chamado para organizar a Universidade de Brasília, para ser um dos organizadores da Universidade de Brasília. E, de repente, ele vendo Brasília ser construída, etc., e foi conversar com o Lúcio Costa. Né? E aí conversou, doutor Lúcio, eu andei reparando aqui na planta da cidade, não tem biblioteca. Está faltando uma biblioteca aqui. Aí o Lúcio Costa disse o seguinte, olha, esse negócio de biblioteca nunca deu certo no Brasil. Quem falava isso era o Lúcio Costa, uma pessoa, né, da elite. Então nós temos que estar cientes que o fracasso é o êxito. Eu vou dizer uma coisa agora que parece pretensiosa. Toda vez que trocava o ministro da Cultura, eu passei por 6 ministros da Cultura. 6 ministros da Cultura. Eu tinha que explicar para eles o que era cultura. Às vezes o ministro parecia que era um intelectual, parecia que sabia o que era cultura. E, no entanto, era uma luta. Sobre a atual vergonha de ser brasileiro. Projeto de Constituição atribuído a Capistrano de Abreu. Artigo 1. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Parágrafo único. Revogam-se as disposições em contrário. E o poema diz, no princípio, que vergonha, meu Deus, ser brasileiro. Está crucificado num cruzeiro erguido num monte de corrupção. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da subversão. Agora nos matam de vergonha e fome
exibindo estatísticas na mão. Estão zombando de mim, não acredito. Debocham a viva voz. E por escrito, é abrir jornal, lá vem desgosto. Cada notícia é um vídeo tapa no rosto. No Brasil, as coisas são muito peculiares, né? Na administração pública, a roda é quadrada e você tem que fazer a carruagem andar de qualquer maneira. Olha só que coisa, a roda é quadrada e a carruagem tem que andar. Como é que faz? Como é que faz? Esse é o Brasil, não? É o Brasil. Não, eu na verdade estou dando um balanço nas minhas coisas, né? O fato de ter publicado o Quase Diário, né, com histórias que eu vivi, e tem uma outra parte do Quase Diário que deve sair também brevemente. Então estou adocicando, né, dourando um pouco a pílula. Quer dizer, me interessa muito dar o testemunho do meu tempo, né? Eu passei, você imagina que o Stefan Zweig escreveu Que País do Futuro, Brasil, País do Futuro. Escreveu e matou-se lá em Petrópolis. E esse mito do País do Futuro é um mito que persegue o Brasil. Persegue. O Brasil acha que vai ser o país do futuro. Todo país acha que vai ser do futuro, né? E não é assim. O mundo está em modificação, tem várias histórias ao mesmo tempo acontecendo e vamos pagar para ver.